galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo, com mais um vídeo aqui na série Qual é a Sua Origem? Que eu vou falar de Portugal, né? Que eu percebi que eu tive uns erros, né? De, assim, de mesmo atenção, né? Porque a Revolução dos Cravos foi um movimento, foi um outro movimento daquele que eu fiz da bandeira, né, de Portugal, que eu apresentei para vocês. Esse vermelho significa assim, né, instauração da República em Portugal, mas não da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi lá por volta da década de 70. Essa foi ao contrário, né, a Revolução dos Cravos foi uma revolução sangrenta que aconteceu em Portugal, tá? Desculpa com esse erro aqui que eu cometi. E, por favor, né, porque tô meio nervoso mesmo, tá? Então aqui temos Portugal, tá? Onde que paramos? Paramos aqui, né? Bom, então, no início de 1500, Portugal já tava conquistando o mundo, enquanto eles iam na Rota das Índias, tá? E esse processo tomou conta, né, do que a gente vai chamar de Idade Moderna, né? Que passou-se a ser Idade Moderna quando a economia foi baseada no capitalismo. Bom, Portugal ele já estava bem satisfeito com essa situação. E assim, né, Portugal era um dos maiores impérios. Vamos falar assim, império, porque Portugal já dominava uma área grande. Lembra que Portugal, né, ele dominou o Brasil, dividiu em capitanias hereditárias, mas antes disso, Portugal, né, ele era um grande império mesmo, tá? A Espanha também era. Então, eles fizeram um tratado de Tordesilhas, quem lembrar. E também outra falha que eu cometi no outro vídeo, que seria o Tratado de Zâmora. O Tratado de Zâmora, na verdade, permitiu Portugal ser independente, tá? Então, esse foi outro erro. Na verdade, não foi um erro. Foi uma parte que eu não falei, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, né, Portugal, ele conquistou partes da Índia, como Goa, e expedições na África. Como assim expedições? Ele não colonizou, e sim ele explorou várias partes, né? E coletou. Meio que não é colonizar, tá? Porque colonizar é destruir, tá? E destruir um vasto território, tá? Mas esse tipo de colonização é só exploração, tá bom? É a mesma coisa por exemplo, com que essas notícias, né, do ano passado, os franceses vão explorar a Amazônia, sabe? Então, é nesse nível, tá? Então, Portugal, né, ele já tava com as colônias, né, e ele, que era um grande império, ele tinha vários aliados, a Inglaterra, a França, a Holanda, e o que podia dar de errado com isso? Bom, a Espanha também era um dos maiores impérios que controlava a América. Lembrando que a Espanha era um reino. Reino da Espanha também era um império. Império espanhol. Tá bom? Bom, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal naquela época, ele acabou peitando com os marroquinos, que é um povo de Marrocos, no atual território de Marrocos. Tudo que acontece em Marrocos, os mouros acontecem em Marrocos. Bom, então, para controlar a situação, ele acabou, né, lutando, maneira mais justa de lutar, né? Ele acabou lutando contra os marroquinos e eles acabaram vencendo. Os portugueses acabaram vencendo, só que o rei morreu, sem deixar sucessão. Na verdade, deixou sim, mas, na verdade, a sucessão do rei morreu e foi dada a seu tio-avô, que era Dom Henrique. Só que Dom Henrique, 2 anos depois, morreu. E agora? Agora, a corte portuguesa, ela não tinha mais ninguém no trono. Então, acabou Portugal? Não. E descobriram que o parentesco mais próximo, né, de Dom Henrique foi, na verdade, o rei Felipe II da Espanha, né, que estava governando o território, né, o reino da Espanha, o reino espanhol, o Império Espanhol. E assim foi, tá? Então, eles acabaram se juntando, né? Sendo que Portugal seria um reino separado da Espanha,
mas eles seriam governados ao mesmo rei, né? Que no caso é Felipe II da Espanha, terceiro da Espanha, quarto da Espanha, primeiro de Portugal, segundo de Portugal, terceiro de Portugal, tá? Então eles se juntaram, formando o início da União Ibérica, que foi de 1500, né? 1580 a 1640. Então demorou em média uns 60 anos, né? Fazendo as contas. Bom, depois dessa aliança, os aliados de Portugal, antes, a França, a Holanda e a Inglaterra, que eu mencionei logo atrás, eles acabaram se sentindo abandonados e traídos, porque a Espanha eram inimigos deles, tá? E, principalmente, a Holanda, ela acabou invadindo, né, as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, né, que teve um período que ela invadiu o Nordeste e ficou lá por muito tempo, tá? Depois foi expulso nas guerras brasílicas, tá bom? E a França, ela invadiu Rio de Janeiro, né? E Belém no Pará, tá bom? Então aqui, ó, não foi pacífico, tá? Como já dito antes, a França invade o Brasil com o objetivo de tomar a colônia. Tá, então, galera, o que eu queria dizer que com essa crise, né, que a Holanda invade o Nordeste, teve muitos desfalques em Portugal. Tanto é que a cana-de-açúcar acabou sendo transferida nas mãos dos holandeses, que depois, né, de ser expulsa do Nordeste, acabou indo para o Caribe e restaurando ainda a cultura da cana-de-açúcar. Assim, tendo uma crise enorme da cana-de-açúcar, né, nas colônias portuguesas e em Portugal, que isso influenciou até nos salários. Bom, salários, os impostos, né? Salários é outra coisa, os impostos, tá? Os impostos eram a única coisa controlada pelo rei da Espanha em Portugal, tá? Então, né, teve um aumento nos impostos, né, para eles, e eles queriam que diminuísse. Eles queriam que abaixasse, tá? Então, eles acabaram, né, falando, né, para uma representante, né, de Portugal, né, para conversar com Felipe II, né, da Espanha, sobre tudo que estava acontecendo, mas ele deixou quieto. Bom, mas o rei, ele fez outra coisa, que foi deixar Portugal, né, livre, só que não, né, porque ele é controlado pelo mesmo rei, só que administrado por portugueses, tá? E as colônias de Portugal eram administradas por portugueses, e assim foi, tá? Então, a gente tem um período na história que a União Ibérica, mesmo que para muitos foi um grande avanço para Portugal ser tipo amiga da Espanha, não foi bem assim, tá? Então a União Ibérica teve altos custos na economia de Portugal, tá bom? Até se separar em 1640, né, onde eles formaram rebeliões, né, contra a ocupação do rei da Espanha em Portugal, tá bom? Então aqui, ó, teve a crise do açúcar, os holandeses só foram expulsos, né, do Brasil, né, por volta das guerras brasílicas, que os portugueses junto com os indígenas expulsaram. Então Portugal queria definitivamente acabar com essa aliança, vamos dizer assim, com a Espanha. Então, a Casa de Bragança ia dar o trono, né, ia dar o poder, né, nas mãos do Dom João VI, tá? E assim, Dom João IV, desculpa. Aí Portugal se rebelou contra os espanhóis, tá? E eles acabaram tendo uma guerra feia, né, guerras peninsulares, que até Inglaterra, né, eles acabaram financiando Portugal e graças a isso Portugal acabou se dando bem em algumas batalhas, até assinaram um tratado de paz, né, falando que Portugal ele seria livre, independente, tendo seu próprio rei, casa, monarquia. Bom, mas seria alto para Portugal, porque Portugal não seria mais como ele era antes. E além disso, ele ia ceder parte de seus territórios, por exemplo, Celta e Gibraltar, não seria de Gibraltar, né, que teve muita treta com a Espanha, e também eles iam ceder algumas partes ao norte do país,
tá certo? Não é país, é monarquia. Chique. Bom, uma coisa é fato. Se caso uma coisa piora, depois disso, piora de novo. Isso que aconteceu em Portugal. Bom, por que eu tô falando isso? Porque teve um fenômeno em 1700 e... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar um spoiler pra vocês. Tá aqui, ó. Em 1755 teve um terremoto, um abalo sísmico de 9 graus, né, na escala de Richter, e devastou tudo. E ainda por cima teve um tsunami que deixou a cidade em chamas. Boa parte dela, quase total destruída, tá bom? Aqui na imagem podemos ver, né, que a Lisboa, que foi destruída, né, que é a cidade, é a mãe de Portugal, na verdade é o berço, a capital de Portugal, cultural, e tanto durante as grandes navegações, né, tá tudo em chamas. E isso aconteceu, né, e teve que reconstruir. E cidade como Lisboa custa caro, né, cada obra, e Portugal teve que dever, né, como se diz, para o Brasil, que é nossa, que era nossa, né, que era a colônia, que antes, né, a capitania de Minas Gerais tinha ouro, e Portugal cobrou ainda mais esse ouro para a reconstrução da cidade. Quem liderava esse projeto de reconstrução foi o querido Sebastião José Carlos Melo Carvalho e Melo, tá? Então, ele que liderou esse projeto, né? Vamos dizer assim. E vocês estão vendo nessa imagem? Vamos pegar aqui aqui, ó, o lápis. Vocês estão vendo nessa imagem aqui de Lisboa? Ó, todos os prédios estão padronizados. Então, ele fez uma cidade nova, né? Pelo menos na Baixa Pombalina. Que isso era a região que foi destruída, na Baixa Pombalina, que era a região aqui. Olha, os prédios têm tudo formato igual, né? Vocês estão vendo o distanciamento dos prédios aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, Lisboa foi completamente, na verdade, quase, né? Completamente devastada. Então, Lisboa teve, né, uns momentos difíceis, né? Portugal teve, porque Lisboa tinha muitas arquiteturas, obras de renascentistas, né, do Renascimento, que isso era muito valioso, então por isso que para restaurar isso era muito caro, sabe? Ainda mais se for, vamos ver que era da Idade Média, essas coisas aí, então foi muito caro mesmo, sabe? Ele projetou várias estradas, né, que ele tinha sob autonomia. O Marquês de Pombal, conhecido como Sebastião José Carlos de Melo, tá? Que ele ia reconstruir, tá? Vocês já sabem que eu acabei de falar que ele cobrou mais no ouro do Brasil, que teve até revoltas, manifestações, né? Lá na capitania de Minas Gerais. Ah, e lembrando que a União Ibérica durante a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas nem valia mais. Então, Portugal partiu, né, para o interior, com o Tratado de Madrid, tá? Então, isso foi um grande, vamos dizer assim, um grande avanço, né, para as economias seguintes de Portugal. E lembrando que Portugal já estava explorando um pouco a África, tá? Essa parte da Angola, Moçambique, essas partes. Bom, eu esqueci de mostrar, né, a bandeira de Dom João III, né, de Portugal, de 1521 a 1616. Lembrando que essa bandeira não tinha esse negócio azul aqui, tá? É só essa parte branca, o fundo era branco. Bom, mas por que, né, que eu tô colocando essa bandeira? Porque essa foi a bandeira da União Ibérica, né, porque Portugal estabeleceu como, assim, como reino, tá? E esse aqui era o escudo de armas da Casa de Bragança, né, de 1641 até 1910, né, quando teve outras manifestações da independência republicana de Portugal, tá bom? Então, aqui, ó, aqui, vocês estão vendo a cruz, ó, a cruz está sempre interligada, tá? Vocês estão vendo a coroa de monarquia, é o mesmo padrão de bandeira. O branco, nessa época, simbolizava um poder monárquico. Então, galera, essa aqui é a parte 1 do episódio 2, espero que vocês gostaram.
Deixa aqui nos comentários novas sugestões de vídeos e tchau!